Agora sim, boa tarde a todos novamente. Hoje é dia 23 de julho de 2021. A gente está dando início, então, à terceira e última aula do nosso curso sobre Introdução ao Software R para Análises Epidemiológicas, que está sendo apresentado, então, pelo Ítalo de Moraes. Ele é graduando do Instituto de Matemática e Estatística da UF, faz iniciação científica comigo e tem um bom domínio sobre estatística e o software R. Então, ele está ajudando a gente a entender um pouco, desmistificar um pouco, né, desse software para leigos, né? Então, Ítalo, a palavra é sua, fique à vontade, somos suas cobaias aí. Ok, obrigado pessoal, boa tarde, o Felipe já me apresentou. Então, só para a gente recapitular, quem está vendo pela primeira vez, a gente vai iniciar aqui o curso de Introdução ao Software para análises epidemiológicas, ou seja, dar um panorama geral de como utilizar a ferramenta, como poder caminhar com o software dentro da epidemiologia. E aqui, revendo o roteiro da aula, das aulas, eu tenho que no primeiro dia a gente trabalhou a importação e manipulação de bases de dados, e depois a gente foi conhecendo algumas bibliotecas que a gente poderia trabalhar, tá? Dentro dessas análises, as funções estatísticas do RStudio, e para as análises de dados epidemiológicos, evidentemente. E a aula de hoje será sobre análise e interpretação de resultados estatísticos epidemiológicos no RStudio, ou seja, vamos fazer outras apresentações aqui. Deixa eu colocar aqui, tá no último. Opa, peraí. Aqui, ó. E hoje, no terceiro dia, os 3 pontos principais. Vamos utilizar as funções estatísticas para as análises e a visualização dos resultados, tá? A gente vai ver a visualização de alguns resultados da manipulação que a gente já fez, tá? A manipulação já está, a base já está tratada, a base de dados, e vamos fazer a interpretação dos resultados. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui a aula 3, e então, recapitulando, opa, peraí. A gente tem aqui todas as bases de dados aqui tratadas. Então, base de dados tratada, só para o pessoal poder rever aqui, né? Então, a gente tem variáveis do tipo colonizado, sim ou não. Se a pessoa apresenta sintoma respiratório, sim ou não. Se a pessoa tem consumo de frequência de bebida alcoólica, foi categorizado como sim ou não. A idade categorizamos como jovem e não jovem. E temos também aqui, antes de ser tratada a base, né? Então, a gente tem uma cópia original da base de dados, e a idade aqui ela não foi categorizada, tá aqui da forma original, né? De cada paciente, a idade que foi notificada no prontuário, por exemplo. Então, vamos lá. Aula 3. Temos aqui, então, a parte da análise. Vamos, então, utilizar o teste de hipótese para verificar inicialmente, se a variável idade segue uma distribuição normal. Ou seja, temos uma base de dados, temos duas bases de dados originais, uma original e a outra tratada. O que eu quero fazer aqui? Agora que eu tenho a base de dados, eu quero fazer as análises estatísticas dentro dessa base. Então, primeiro, o que eu tenho de variável aqui contínua, né, numérica, eu tenho a idade. Eu quero verificar se essa idade segue uma distribuição normal ou não. E por que eu faço isso? Para isso, utilizaremos o teste de Shapiro-Wilk de normalidade. Ou seja, o que temos aqui? Estamos olhando inicialmente a estrutura dos dados. Eu quero verificar se eles são normais ou não, para eu poder analisar os dados para tratar as variáveis como não paramétrica ou paramétrica. O pessoal tem essa familiaridade, Felipe?
Não sei dizer, mas só de repente, ó, o pessoal está colocando aqui isso, respondo aí. O que seria um dado, na verdade, anormal? Seria uma concentração muito grande de uma determinada faixa etária, você quer dizer isso, é? Perdão, você falou que anormal? Você está fazendo um teste de normalidade. O que seria uma distribuição anormal? Seria uma concentração de uma determinada faixa etária, é isso? Não, então, distribuição normal. Vamos fazer aqui, só para visualizar. É o famoso sino, né? Aquela, não sei como vocês conhecem, mas seria uma coisa desse tipo aqui, ó. Histograma de uma variável normal. Tá até maior. Vou dar um zoom aqui. Por isso que eu perguntei se o pessoal tinha familiaridade, porque em artigos, em pesquisas, tanto para epidemiologia, você tem que tratar as variáveis numéricas como normais ou não, né? Ou seja, o que é uma distribuição normal? É um histograma, né? A gente está visualizando os dados aqui nesse formato, né? Você tem um formato ali como fosse um sino, essa coisa bonitinha. Quando é uma coisa que não é normal, é qualquer coisa que difere disso. Vamos ver. Poderia pegar alguma coisa do tipo. Deixa eu ver se eu pego. Só para vocês visualizarem. Isso é uma distribuição normal. Opa. Não, aqui nem plota aqui. Vou pegar um exemplo para vocês terem uma ideia. NIF. Por exemplo, essa aqui é uma distribuição uniforme. E ela tá vendo que isso aqui não é igual a outra, né? A gente tinha, ó, distribuição normal. É assim. Ok, você tem um histograma, né? Você tem a distribuição dos dados em formato de sino, que muita gente de outras áreas chama, né? Formato de sino. E numa distribuição que não é normal, que segue outro tipo de distribuição dos dados, você vê que já não é igual àquela, né? Então, os dados, por exemplo, da idade teriam que se comportar ao máximo parecido com essa figura. Se eu tenho uma distribuição de algum dado que é parecido com ela, com essa figura aqui, eu teria que utilizar o teste, claro, de hipótese, para ver se era normal ou não, mas serve para a gente visualizar os dados. Então, assim, Excelente. Maravilha. por isso que quando a gente vai avançando um pouco mais em estatística, eu já considero que tem alguns conhecimentos prévios, né? Por exemplo, acho que qualquer um que tenha familiaridade em ler artigos epidemiológicos sempre vai ver lá um teste de normalidade, um p-valor, um Shapiro-Wilk, para saber sobre a distribuição dos dados. Por isso que eu perguntei se alguém aqui não tem familiaridade com isso. O pessoal colocou aqui, a Camila respondeu dizendo que tem, ela até complementou, eu acho que é bem importante para todo mundo também ver, não sei se todo mundo está acompanhando o chat, mas ela complementa aqui que é necessário saber se os dados têm distribuição normal para poder escolher se usa um teste paramétrico ou não paramétrico. Então, acho que todo mundo ficou mal ou bem, né, nivelado aí. Então, exatamente. Então, ok. Exatamente por isso. Primeiro a gente vai saber se a distribuição é normal ou não. Para isso utilizaremos o teste de Shapiro-Wilk, de normalidade dos dados, né? E aqui, ó. E com isso, se os dados são normais, exatamente o que não lembro o nome, ela falou ali no chat, Camila. Camila, isso, Camila. E com isso, se os dados são normais, seguiremos com uma análise paramétrica. Se os dados não são provenientes de uma normal, aqui de uma distribuição normal, utilizaremos testes não paramétricos. Ok. Agora, uma coisa importante quando a gente vai analisar, tá? Para quem for pegar ali o trabalho,
a gente tem que explicar quais são as hipóteses do meu teste. Então, para o teste de Shapiro-Wilk, temos que a hipótese nula, ou que muita gente chama de H0, vou colocar aqui, ó, hipótese nula, os dados são provenientes de uma distribuição normal. Ou seja, eu estou colocando aqui, pessoal, a minha hipótese nula e alternativa para quando eu for fazer a leitura do meu, ou qualquer outra pessoa que não entenda for fazer a leitura do p-valor, saber o que rejeita e o que não se rejeita sobre a hipótese nula, né? E, claro, a hipótese alternativa, os dados não são provenientes de uma distribuição normal. Ok. Agora, dando uma palhinha, né? Acabei fazendo aqui com uma distribuição normal aqui, eu peguei um dado que é normal. Eu quero verificar, só visualizar. Iremos agora visualizar os dados da idade dos pacientes. Tá? Agora vamos lá, só para ficar claro. O que eu vou fazer nesse momento, para ninguém achar que isso aqui é uma bruxaria, né? Matemática, tem gente que chama de matemática, que é quando você faz umas coisas lindas assim, usando a matemática, tem gente que dá esse apelido. A gente aprendeu aqui que, olha só, eu quero pegar a idade dos pacientes, tá? Eu quero pegar essa variável dessa base de dados e eu quero verificar se essa idade, ela se ajusta a uma distribuição normal. Então, eu vou plotar aqui uma figura que ela tem uma linha, né? A gente tem os quantis de uma distribuição normal, que representaria os quantis da distribuição normal teórica, e eu vou comparar com a observada. Ou seja, então como que eu faço isso? Eu uso aqui a função Shapiro, ponto que é enorme, ou seja, usando o teste de Shapiro para verificar a normalidade dos dados e visualizar isso. Dentro da base de dados epidemiológicos, tá? Até que fiz aqui, ó, dados epidemiológicos, vou usar o cifrão e vou pegar a variável idade. Ou seja, eu vou analisar essa variável, idade, e vou analisar esse número da base de dados. E aqui nós temos a distribuição. Na linha azul, a gente tem aqui os quantis da distribuição normal, né, teórica. E o que eu espero? Se a distribuição segue ela é normal, ou seja, se os meus dados eles são provenientes de uma distribuição normal, essas bolinhas que a gente tem aqui, elas teriam que estar bem ajustadas aqui, ó, nessa linha azul. E a gente vê que por um tempo ela se ajusta, mas depois ela perde, ela se distancia, né, dessa linha azul. Então, olha só como que esse plot aqui é importante. Eu estou tendo o p-valor do teste de Shapiro-Wilk, com o p-valor de 0,01 aqui, né? Eu estou rejeitando a hipótese nula, que a distribuição da idade dos pacientes segue a distribuição normal. Então, os dados não são provenientes de uma distribuição normal. E além de eu estar vendo o p-valor, eu estou visualizando como é esse comportamento. Então, isso dá um poder maior para a gente, né? Que está no dia a dia, você está vendo várias análises, né? O pessoal que às vezes fica vendo números, mais números, você pode ficar vendo o gráfico, que é mais legal também. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem duas informações importantes, que é o p-valor e essa brincadeira aqui que a gente utiliza para visualizar. Ok até aqui? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho uma, Ítalo.
Você só tem que fazer, garantir que esses dados seguem essa distribuição normal ou não, se você não for parametrizar eles como jovem e não jovem, como você fez nas últimas semanas, certo? Exatamente. Aqui não é parametrizar o nome, né? A gente... Desculpa, falta do jargão. Não, sim. Eu entendi o que você quis dizer, né? É quando a gente tratou a variável, a gente categorizou. Categorização, perfeito. Aqui a gente pôs em categorias, né? Jovens e não jovens. Colonizado, sim e não. São categorias. Então, é exatamente isso. Por que eu quero fazer isso aqui? Então você categorizou. Aqui, muito boa pergunta do Felipe, porque olha só, eu categorizei aqui como jovem e não jovem, ou seja, quem tinha 30 anos ou menos era jovem e quem tinha mais do que isso era não jovem. E aqui eu peguei, né, sem categorizar nem nada, e eu só estou analisando o valor mesmo, o número, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso fazer duas análises aqui, né? Eu posso fazer uma tabela 2 por 2 e fazer algum teste de associação. E aqui eu também posso fazer outros testes estatísticos para saber se a idade, né? Se o comportamento do grupo em relação à idade daquele grupo, numericamente, tem alguma diferença estatística para algum sintoma. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, ok. Obrigado, Heitor. Respondi então, Felipe? Respondeu. A professora Perfeito. Renata também está com uma dúvida, levantou a mão aqui. Pode falar. Oi. Olhando esse seu gráfico, né? Então, assim, a questão da hipótese era se a distribuição seria normal, não é isso? Você estaria esperando um valor de P o quê? Igual ou menor a 0,01? Você está vendo o comportamento da curva, mas em relação ao P? Não, peraí, eu estou vendo o comportamento da curva em relação ao P. Não, assim, você está vendo que não é uma distribuição normal, né? Então, visualizando a curva, você já está vendo que lá para o final os pontos estão afastados da sua linha padrão. Ok. E quando você olha para o P, qual é o valor de corte que você está considerando? Boa. Aí, assim, tem estudos aí que a gente já fez, né, Felipe? P-valor a gente já botou 0,2 foi até na regressão, né, nos fatores de risco, e depende de cada estudo, né? Então, assim, por exemplo, eu como estatístico, vamos lá agora para a prática. O Felipe ou qual o nome qual é o seu nome? Oi, Renata. Aí Renato falou assim, então, olha só, tem uma base de dados, eu quero analisar. Aí eu tô lá analisando e eu mando lá, olha só, eu encontrei o p-valor de 0,01. O pesquisador, por exemplo, a Renata, ela tem nos estudos dela que a variável, o valor de significância lá interessante seria de 0,1, ou seja, 10% de significância, ou de 0,05. Então, ponto de corte, assim, tem um padrão que todo mundo utiliza 0,05, né, 5% de significância, mas varia na prática mesmo de pesquisa para pesquisa. Entendeu, Renata? Resumindo, o ponto de corte aqui, eu ainda nem escolhi, né? Depois eu escrevi o ponto de corte de 5% de significância, que é o padrão. Mas na prática, quem vai definir esse ponto de corte vai ser vocês, né? Vocês vão falar lá, ó, nos meus artigos aqui, na minha revisão, todo mundo utiliza um ponto de corte de 0,1 em vez de ser 0,05. Então, aí entra a questão da análise lá do pesquisador também, comentando se teve ou não a associação, enfim, rejeitou ou não a hipótese nula. Mas é claro que quando eu estou analisando, olha só, Renato, eu encontrei aqui p-valor de 0,01. Só se não, em todos os testes, você pode utilizar significância de 5%, que eu já fiz a revisão aqui, então, em tudo você pode utilizar esse ponto de corte. Então, às vezes, você olhando essa curva, talvez essa curva eu pudesse considerar ela como normal, dependendo do ponto de corte, enfim, estabelecido, é isso? Peraí, você está falando mais de bolinhas? Então, aqui você tem uma imagem que você está vendo que essas bolinhas, né, para o final, elas estão longe, né? Mas, pelo que eu estou entendendo, que pode estar errado, né?
também tem o valor de P que também te guia para você rejeitar ou não a hipótese, não é isso? Não é só você observar a curva. Exatamente, né? exatamente. Então, estou assim, perguntando, talvez eu considerasse isso normal dependendo do valor de P que fosse aceitável para minha pesquisa, é isso? Ou estou falando muita besteira? Não, peraí. Não, duas coisas. Primeiro, exatamente, você tem um valor de P que tem um corte que se dá dentro da pesquisa, mas aí eu por algum momento, eu achei que você considerou que o ponto de corte seria que eu removesse essas observações grandes, né, que, tipo, discrepantes. Não que você removesse, mas, por exemplo, aqui você está vendo a curva, né? Mas eu poderia estar, por exemplo, só vendo o valor de P. Esse valor, sim, né? sim. E aí eu vou considerar... eu estou com a dúvida assim, tá? Esse 0,0184 não poderia ser, para minha pesquisa, considerado normal? Eu não sei se eu estou confundindo outras coisas. Sim. Se você botasse, por exemplo, que o p-valor para rejeitar fosse de 0,00001, então esse valor, 0,01, é maior do que o outro 000 que eu falei. Então, você não rejeitaria. Então, assim, tem até um professor que eu conversava muito com ele, ainda converso muito com ele sobre isso, que a gente está até fazendo uma pesquisa mais aprofundada exatamente nesse ponto que a Renata levantou, que até depois eu e o Felipe vamos fazer uma brincadeira aqui, né, que é o seguinte, o p-valor, até uma vez na palestra lá, né, o Felipe mesmo, ele falou, não, que o p-valor é um valor arbitrário. De certa forma, a gente define isso, mas não é bem arbitrário. O p-valor é a sensibilidade entre você rejeitar ou não a hipótese nula. E o quanto você quer sentir essa sensibilidade é essa distância entre o que você rejeita e o que você não rejeita. Então, quanto mais sensível você quer, você, por exemplo, imagina que para... né? Você tolera mais, não é isso? Exatamente. Imagina que, olha só, para eu mandar um foguete à Lua, na verdade é um exemplo parecido com esse que a gente estava estudando. Você tem toda uma análise para você fazer e tal, e você, para o foguete ele não explodir, assim, conseguir decolar com precisão, você tem que ter um p-valor muito sensível. Então, assim, você rejeitar ou não a hipótese nula, ali você não pode deixar uma coisa tão tolerante. A palavra seria essa. Você não pode ser tão tolerante. Aqui, a gente tem uma certa tolerância, né? Com o p-valor. Eu acho que tem muita dúvida na área da epidemiologia quanto ao p-valor. Não é, Felipe? E lá no final, acho que o pessoal vai gostar daquela brincadeira, que até o Felipe gostou, o outro Felipe também gostou. Ficou tipo assim, caramba, como que ninguém nunca reparou isso? Não é não, Felipe? Tá bom, então vou aguardar aqui. Obrigada, hein? Nada. Qualquer dúvida pode falar, não tem problema. Bom. Mas então, vamos colocar aqui, ó. Interpretamos o p-valor do teste de Shapiro-Wilk da seguinte maneira, ó. A um nível de significância de 5%, tá? Que é o que eu falei que eu escolhi. Rejeitamos a hipótese nula de que os dados são provenientes de uma distribuição normal. Ou seja, Renata, olha aqui, eu, Ítalo, defini aqui um ponto de corte, 5%, ou seja, 0,01 é menor do que 0,05. Então, rejeita a hipótese nula, aqui, ó, eu estou rejeitando a hipótese nula de que os dados são provenientes de uma distribuição normal. E aqui eu botei ou seja, tá? Meio que um repeteco, mas para ficar mais claro. Rejeita-se. Rejeita-se a hipótese nula de que os dados são provenientes de uma distribuição
normal ao nível de 95% de confiança. Ok. Olha aqui, então. Ó. Então, utilizaremos análises não paramétricas. Fizemos análises não paramétricas sobre os dados. Então, o que eu falei aqui, eu não lembro quem foi a outra pessoa que falou, não sei se foi o nome da Camila que falou, o critério. Rejeitamos a hipótese nula de normalidade, vamos fazer análises do tipo não paramétrico. Se os dados são provenientes de uma distribuição normal, então a gente faz análise do tipo paramétrico. Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, eu já sei que os dados não são provenientes de uma distribuição normal, testes paramétricos serão utilizados. Como, por exemplo, qual teste não paramétrico posso utilizar? Como, por exemplo, o teste de Mann-Whitney para igualdade de medianas. Ok? O que eu vou fazer aqui, então? Quando o teste é paramétrico, eu posso usar um t-student e fazer um teste de hipóteses de igualdade de médias. Quando o teste é não paramétrico, eu faço igualdade de medianas. Ou seja, eu quero... Agora, qual é a graça de eu ter feito essa análise, né? De saber isso aí. É que agora eu quero pensar assim. Vamos voltar para aqui, ó, dados epidemiológicos e idade. Ítalo, será que a idade, né, com um fator aqui colonizado, será que as pessoas que foram colonizadas tiveram uma idade superior às pessoas que não foram colonizadas? Porque você tem uma distribuição de idade, né? Você tem pessoas de várias idades ali. Só que eu quero saber se aquele grupo, estatisticamente, se difere do grupo não colonizado. Entenderam? Qual é a graça das análises agora? Agora eu posso pensar nisso do tipo sintoma respiratório. Será que as pessoas que têm sintomas respiratórios são pessoas com diferença medianas de idade? Ou seja, que aquele grupo das pessoas que tiveram sintomas respiratórios é estatisticamente superior ou inferior ao grupo que não teve sintomas respiratórios? Vocês entenderam o que eu falei ou foi muito rápido? Não, ficou claro, ficou claro. Ficou claro? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Agora que já entendemos um pouco melhor, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Notem que eu quero agora, agora vamos pegar agora utilizando as aulas passadas. Só um pouquinho mais além, mas continuando claro. Eu quero agora pegar uma base de dados, tá? Um grupo que seja colonizado e tire a idade deles. Ou seja, ó, o primeiro aqui, colonizado, 1 significa sim, foi colonizado. Então, eu quero criar um novo banco de dados só de pessoas colonizadas, pegando a idade delas. Então, vamos lá. Eu quero fazer isso. Então, o que ocorre? Agora que já entendemos um pouco melhor essa estrutura de tratamento da base de dados, podemos prosseguir com a extração da idade dos colonizados. Entenderam o que eu quero fazer aqui? Vou pegar só um banco de dados com esse daqui, ó. Colonizados, sim. Vai ser 23, 33, 23. Aí vai ter um aqui, ó, 27, né? O paciente, número 27º paciente. Vou colocar numa nova base. E ok. Então, para isso, eu vou utilizar uma biblioteca chamada Deepler, que ela é muito boa para fazer tratamento de bases de dados. Agora que vocês entenderam o que eu quero fazer, eu vou criar uma variável chamada idade colonizados. Ok.
E olha só, para eu criar uma variável assim, que tenha a base da idade dos colonizados, eu vou pegar essa extração dessa base, dados epidemiológicos. Aí, existe o pipe, né, que a gente chama de pipe. A gente usa esse comando aqui para fazer retiradas, extrações, né, manipular bases aqui dentro, ou seja, eu vou utilizar funções dentro dessa base de dados. Então, dentro dessa base, eu vou chamar essa biblioteca, eu chamei essa biblioteca, e vou usar a função select, ou seja, dentro da base de dados epidemiológicos, eu vou selecionar a variável colonizado. Então, eu vou selecionar os colonizados e a idade. Ou seja, eu só estou tirando 2 colunas. Certo? 2 colunas. Tirei 2 colunas. Ok. E agora eu vou usar o pipe de novo, porque, olha só, dentro da variável colonizado e idade, eu vou filtrar. Então, vou chamar a função filter para filtrar colonizado igual a 1. Ou seja, eu estou criando uma base de dados aqui, ó, chamada idade colonizados, que ela vai ser criada sendo retirada dessa base de dados epidemiológicos, e dentro dela eu estou selecionando colonizado e idade. E agora eu estou dentro do colonizado e idade, eu estou pegando só os que são colonizados, que é igual a 1, que igual a 1 são os colonizados. Tá claro isso, gente? Estou falando com calma assim, devagar, para ver se tá todo mundo acompanhando. Ficou claro, mas foram 2 sinais de igual ali, ó. Então, dentro do R, quando eu quero fazer um igual, é 2 iguais. Um igual só significa por exemplo, esse aqui, um igual significa que isso aqui que está criando uma base de dados vai receber ela, né? Que também significa um igual. Isso aqui recebe isso. Entendi. Tá, sinal de atribuição. Tá. Isso, exatamente, Felipe. Eu estou atribuindo isso a isso. Isso aqui está sendo atribuído a isso aqui. Perfeito. Então, aí eu vou vir aqui, ó. Aí eu rodo aqui, ó. Rodei. Aí eu criei essa variável, ó. Vamos visualizar ela, só para ficar mais claro. Idade colonizados. Aí, ó. Colonizar todo mundo que foi colonizado e a idade deles. Agora eu tenho uma nova variável. E agora vai ser um repeteco, ó. Idade, vou criar a variável idade, não colonizados. Vai ser atribuído a dados epidemiológicos. Vou usar o pipe, que é esse sinalzinho para eu trabalhar dentro dessa base. Aí vou chamar aqui a biblioteca de selecionar a variável colonizado, idade, e dentro dela eu vou filtrar quem é colonizado e ela é igual a 0, ou seja, estou pegando quem é não colonizado, pegando os que não são colonizados, a idade. E vou vir aqui, run. Rodei. Ok. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos escrever aqui para todo mundo acompanhando o que é. Vamos faz o view também, só para ver se funcionou. Ok. Visualizar aqui, ó, idade, não colonizados. Aqui, ó, colonizados 00000, 20, 25, 29. Se eu vim aqui, ó, o primeiro, ó, 0. Aqui é o dados epidemiológicos. Aqui, ó, não colonizado, 20. E aqui, ó, não colonizado, 20. Aí segundo, 25. Ó, 25, 29. Aí eu peguei daí, entendeu? Posso até comparar, ó, ficar olhando. Tá tudo ali. Só para aumentar a confiança, né? Acho que quando a gente faz isso, até eu às vezes faço isso. Eu sei que eu estou fazendo os códigos,
falei, não, mas eu vou dar uma conferida para ver se está aqui o número de observações, se as variáveis estão batendo, será que a soma está dando certo? Aí eu dou uma olhada. Então, você pode ver, ó, 0, 20, 25, 29. 20, 25, 29. 30, 18. Ó, 30, 18. Viu? Ok? Quer que eu volte aqui? Não, perfeito, perfeito. Era só para visualizar mesmo. Então, vamos lá. Vamos realizar teste não paramétrico de igualdade de medianas. Tá? Então, eu gosto de escrever assim porque fica mais claro. Então, olha só. Vou botar aqui embaixo. Então, olha só o que está acontecendo. Eu vou realizar um teste não paramétrico de igualdade de medianas de Mann-Whitney. Para todo mundo ficar sabendo. Tá aqui, ó. De Mann-Whitney. Todo mundo saber o teste, tá? Que está sendo realizado. Ok. Então, o que me diz qual é uma hipótese nula desse teste? Que as medianas são iguais. E a hipótese alternativa é que medianas são diferentes. Mas vamos melhorar esse texto. Medianas dos grupos são iguais, medianas dos grupos são diferentes. Porque eu estou comparando um grupo com outro, né? Eu quero saber se a mediana desses dados são iguais a medianas desse aqui estatisticamente, né? Porque a gente pode ter alguma diferença das medianas, mas eu quero saber se estatisticamente, ou seja, Renato, quanto tolerável o quanto eu tolero que esses dados são iguais ou diferentes, né? Para a minha pesquisa, para a minha análise. Então, a gente utiliza aqui uma função chamada Wilcox teste, e eu vou pegar agora aqui, ó, usando lá no começo da aula, ó, idade colonizado. Eu estou pegando a variável idade colonizados, viu? Cadê? Idade colonizados, e eu só quero pegar, eu estou fazendo um teste numérico, né? Então, eu quero pegar aqui a idade. Então, eu quero saber se as idades são diferentes, estatisticamente, entre os colonizados e não colonizados. Então, eu uso o cifrão idade. E eu venho aqui, idade, não colonizados, cifrão, idade. Foi rápido, quer que eu repita? Deu para entender? Só lembrar o que é esse Wilcox teste aí, que eu não lembro. Então, esse teste aqui é o teste de igualdade de medianas. Ah, tá. Beleza, beleza. Oi? Beleza. Ok. Teste de igualdade de medianas. E agora vamos rodar isso aqui, ó. Temos, ó, que coisa legal, ainda fiz de propósito, ó. Aí, ó, aquele negócio que a Renata perguntou, que eu ia falar, olha só. O p-valor, digamos aqui um nível de significância de 5%. Eu rejeito ou não rejeito essa hipótese nula? Tá no limite do consenso, né? Acima do limite, que é consenso, no sentido de que é o que é mais usado, né? Então, peraí, você rejeitaria, Felipe? Então, normalmente a gente adota menor que 0,05 por convenção, mas não necessariamente isso é obrigatório, né? Porque tá tão próximo, né? Então, eu rejeito ou não rejeito? Você, me diz aí, você rejeitaria? Então, boa pergunta, cara. Eu, assim, trabalhando com o que eu trabalho, ter enfim, ter uma diferença significativa seria um resultado interessante, mas aí entra a questão ética. Agora, será que tem outros fatores que influenciam aí? Por isso que é bom conhecer todos os dados, porque às vezes você pode ser mais tolerante para forçar um resultado que eticamente não é correto. Então, acho que teria que avaliar toda a base de dados para dizer se aceita ou não. Então, o Felipe no final falou uma coisa interessante, avaliar toda a base de dados. Agora, olha só o p-valor, por que eu plotei esse gráfico aqui? Só o p-valor a gente tem uma intuição, né? Quer dizer, tem uma resposta, mas aí quando a gente se depara com casos da vida real que a gente chega numa coisa assim, uma coisa limítrofe, né? Que a gente chama. Aí você tem um gráfico aqui para olhar, para entender aqui se comportou bem.
e depois ele não se comportou, então será que isso aqui é normal ou não? Então, eu vou aqui e vou pensar, o que que eu posso fazer para analisar? Então, vamos lá. Vamos visualizar os dados usando Boxplot. Todo mundo aqui familiarizado com Boxplot? Você falou nas aulas anteriores, a professora Renata levantou a mão aqui novamente. Então, vamos lá. A gente vai utilizar aqui o Boxplot para melhorar a nossa visualização dos dados. Ou seja, eu quero olhar como que eu não sei, eu rejeito ou não rejeito. Assim, eu tenho um p-valor ali que será que tem alguma diferença? Será que os dados, a forma que está distribuída, ela pode tá sensivelmente atrapalhando a interpretação dos dados? Olha só, isso é importante. Se tem uma variável que está atrapalhando essa interpretação, e isso acaba entrando na discussão do artigo, por exemplo. Então, vamos lá. A Renata está com uma dúvida. Quer fazer agora ou prefere terminar essa parte? Aí ela pergunta. É o quê? Quem? A Renata está com uma dúvida. A Renata? Isso. Pode falar. É assim, olhando nessa janela esquerda baixa, onde tem o valor de P, tem o W igual a 149. O que quer dizer esse 149? Na ideia estatística do teste. Então, eu não preciso olhar para esse valor, só para o P. Só pro P. Isso aqui é outras coisinhas, assim, nesse caso não é interessante pra gente. Tá bom. Entendeu? Não vou nem entrar em detalhes aqui, mas isso aí ajuda no p-valor quando você vai construir, mas você vai saber o ponto da estatística do teste, onde que ela se encontra, aí você utiliza lá o teste e sabe como que ela está situada lá nas caudas da distribuição. Então, é outra coisa, né? Mas é só o p-valor, tá? Vamos lá. Respondi, ô Renata? Oi, sim. Então, vamos lá. Vamos olhar agora o boxplot da idade dos colonizados, né? Então, a base de dados idade colonizados, vou pegar aqui idade. E vamos também olhar o boxplot dos não colonizados, a idade deles. Aí, para melhorar a visualização, vou usar aqui a names, igual a esse Czinho aqui, é só para dar ordem, né? Que o primeiro aqui, dá nome aqui aos bois, né? Colonizado, que não colonizado. Não colonizado. Ok. E aqui eu vou dar só nome ao eixo Y, para ficar mais claro, idade. Aqui eu vou dar um título para ficar bonito também. Chamar distribuição da idade pela colonização. E eu quero olhar isso aqui. Vamos lá. Agora a gente está olhando os dados. Eu estou olhando a distribuição da idade do grupo que é colonizado e do que não é colonizado. Então, olha como que a distribuição da idade dos que são colonizados é superior, né? A amplitude dessa distribuição é maior daquele não colonizado. Ou seja, você parece que nesse banco de dados, tá? A gente não está fazendo nenhuma inferência para a população, mas na amostra temos uma mediana, né? Vamos lá, caso o pessoal não lembre, essa barra dentro aqui do boxplot é a mediana. Então, que é o segundo quartil. Então, a gente tem que a mediana da idade dos colonizados, graficamente, visualizando, ela é superior. E aqui no não colonizado, ela é inferior, né? E com uma amplitude dos dados, ou seja, os não colonizados tiveram uma amplitude bem menor. E essa bolinha aqui em cima é o outlier. Então, a gente tem um outlier dentro dessa distribuição dos não colonizados. Então, aí a pergunta fica, será que então a gente, removendo esse outlier que está atrapalhando na análise dos dados, ela não ajudaria a gente a encontrar um p-valor mais significativo?
Porque se você Que tem um essa outlier, bolinha é o outlier, que é tá, mas o que é outlier? Então, o outlier é quando você tem Um ponto muito fora, é isso, da curva? isso, tem um ponto fora, ou seja, você tem uma observação que não está bem ajustada dentro dos dados. Tá. Que a gente chama de outlier, que ela pode estar influenciando sensivelmente na interpretação do resultado. Então, aí, talvez, dentro de uma pesquisa, você tem fala assim, ó, uma única observação está enviesando o meu resultado. Então, aí você escreve que você teve que remover por tais procedimentos estatísticos, que você visualizou que isso é um outlier, por exemplo. Você falou assim, não, eu não quero retirar porque esse dado é importante. Então, acaba indo de pesquisa para pesquisa, né? O que vocês querem fazer. E talvez a gente removendo esse outlier, a gente teria um p-valor menor, né? Então, a gente estaria rejeitando a hipótese nula, né, de normalidade, de igualdade de medianas. Eu removeria. Só um parênteses aí. Isso porque a gente está avaliando apenas duas variáveis, né? Agora, se a gente parte para uma análise multivariada, isso não necessariamente poderia ser verdade, ou se comprovaria verdade, que a idade influencia, certo? Peraí, em qual contexto? Porque aqui a gente só está avaliando a idade e a colonização, né? Então, aqui a gente está, enfim, focando em duas características apenas dessa população: idade e estar ou não colonizado, ou pelo menos em uma característica para definir se está associado ou não à colonização. Se a gente parte para uma análise multivariada, né, esse tipo de coisa, tipo o outlier, ele não influenciaria muito nessa dúvida, ou continuaria influenciando nessa definição. Então, é porque existem diversos métodos multivariados. Dependendo do método, poderia, da informação que a gente detém, a gente tem ali na mão, pode estar influenciando. Então, é sempre bom a gente fazer uma análise sobre os dados. Então, você teria outras respostas, outros testes, outras funções para tratar outliers. Então, influencia também. E se você seguisse agora, fosse assim, olha, já detectei aqui um outlier, e se eu fosse fazer algumas outras análises multivariadas, talvez esse outlier, numa análise multivariada, não signifique nada. Você tratando, removendo ou não interfere tanto no resultado final, não vai mudar estatisticamente nenhum resultado. Mas também pode acontecer de você retirar esse outliers e você encontrar diversos outros, sabe? Quando você tem uma base de, por exemplo, 1.000 pacientes, e isso começar a influenciar nos seus dados. Entendeu? Então, Desculpa. A professora Cláudia... Vai falar, Renata. Tá bom, a professora Cláudia também levantou a mão. Deixa a Cláudia falar, depois eu falo. Tá bom. Não, é só que eu fiquei com dúvida com o que o Felipe falou. Pelo que eu entendi, não sei se a minha interpretação está errada. A univariada é um tipo de análise. Agora, a multivariada é um outro tipo de análise, e uma não invalida a outra. Ela pode tornar mais robusta ou menos robusta, mas não invalida, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, se aqui nesse caso aqui você achou um p-valor, que não foi bem o caso, mas vamos dizer que fosse um p significativo entre a idade, a faixa etária, as duas faixas etárias criadas, porque o seu problema aqui também pode ser talvez a faixa etária, a forma como foi criada a faixa etária, enfim, tem outras questões que a gente pode fazer aqui dentro, mas criou-se duas faixas etárias. Aqui você está vendo que, se fosse válido, o colonizado ele tem uma faixa etária maior do que o não colonizado. Ponto. Isso é um dado que pode, até associado a outro, ser mais robusto, mas ele é real, se ele fosse um p-valor significativo, um p de 0,012, digamos. Um p significativo, então a idade tem correlação com a colonização, ponto. Seria isso, não é? Mas aqui a gente está olhando dois grupos. Qual o teste... Esse que foi a graça de eu colocar o valor ali limítrofe para a gente ter essas discussões, porque olha só, eu estou olhando aqui, vamos voltar aqui, opa, peraí, escrevi. Peraí, olha só. O que eu estou fazendo aqui? O p-valor, quem é aquele p-valor, gente? Quem é aquele p-valor? É o p-valor da estatística, né, do teste de igualdade de medianas de Mann-Whitney. Eu estou fazendo aqui a igualdade mediana de Mann-Whitney. Então, a minha hipótese nula e medianas dois grupos são iguais. Então, eu pergunto para vocês. Aqui, se a gente for levar o pé da letra,
Ele está dizendo assim, olha, a mediana desse, ó, que é essa barra preta aqui, a mediana daqui é igual a essa, estatisticamente, tá? Visualmente, claro que não, mas a gente está trabalhando, por exemplo, a quantidade de colonizados não é a mesma quantidade de não colonizados. Então, assim, é daí que se usa teste de hipótese para você verificar se estatisticamente ela difere, ou seja, ó, pensando no p-valor como essa questão da tolerância que a Renata falou, eu quero saber se eu tolero essa diferença, porque se na população talvez não tenha diferença significativa a idade dos colonizados ou não. Então, eu tolero essa diferença de idades, de mediana de idades, entendeu? Mas Então, a assim, sua conclusão seria, se não fosse significativo, que não há diferença entre idade em relação à colonização. Se ele fosse não significativo. Se for significativo, existe diferença entre as medianas de idade. exatamente, o quanto eu quero tolerar nisso tudo. Ok. Mas Mas isso eu não achei invalida eu numa achei interessante multivariada. esse comentário seu, Não, Cláudio, não. de não invalidar. De fato, a multivariada ela é mais robusta. Sendo mais robusta, e se a gente pode lançar mão de uma análise mais robusta, e o resultado dela vai ter, sei lá, um impacto maior ou uma aceitação maior, justamente por ser mais robusta, por que ela não invalidaria? Né? Ou por que ela não substituiria? Entende a minha dúvida? Deixa eu só fazer um comentário aqui, Felipe. Como é que eu entendo isso? Porque, assim, quando eu faço uma análise multivariada, o Ítalo me corrija se eu estou com uma concepção errada da ideia. Multivariada, eu estou querendo criar uma proposta de modelo para justificar aquele fato. Então, eu vou dizer assim: sempre que eu tiver uma idade acima de 30 anos associada ao sexo feminino e associada a cabelo longo, que não é o caso aqui, isso vai dizer que existe uma maior chance daquele grupo de indivíduos ter a doença, ter a colonização. Ao passo que quando eu faço a univariada, eu estou analisando fatores individuais. Então, eu posso encontrar a idade associada e o comprimento do cabelo não estar associado, ou o sexo não estar associado. Mas eu posso ver que, na população em geral, se eu olhar, os indivíduos acima de 30 anos apresentam maior chance de ter colonização pelo agente em questão. É essa a minha interpretação. A multivariada, ela quer construir um modelo para explicar aquela situação de forma robusta, que nem sempre a gente consegue, porque às vezes tem tantos fatores envolvidos que ela não dá conta, mas não invalida você dizer que tem uma associação com a idade. No meu ver, seria isso. Então, vamos lá, Cláudia. Você ia gostar de estar lá em dezembro do ano passado, né, Felipe? Eu gosto de fazer essas brincadeiras porque lá nós tivemos uma apresentação também que eu tocava nesse ponto, né, Felipe? Porque quando eu tirava, eu incluía no modelo multivariado, a gente trabalha também com análise multivariadas, quando eu incluía no modelo o fato de o paciente, né, colonizado ou não, coabitar com crianças menores iguais a 6 anos, não lembro, agora, menores de 6 anos, o meu poder preditivo do modelo, que era a curva ROC, eu tinha uma perda de poder preditivo. E quando eu colocava, quando eu colocava, eu tinha perda de poder preditivo, ou seja, meu modelo era menos poderoso, né, de detectar os colonizados ou não. E quando eu retirava essa variável, o meu poder preditivo aumentava sensivelmente. O meu modelo era mais acurado, a minha acurácia era maior, exatamente quando o Cláudio comentou. Aí eu falei assim, ó, vocês que são biólogos, vocês que entendem mais da área, né, eu sou um estatístico, vocês têm que me dizer, eu ponho ou não ponho, incluo ou não incluo essa variável, que era uma variável... Aí teve uma grande discussão, né, Felipe? Aí tinha a Amanda, se eu não me engano, não sei eu acho que era a Amanda. Ela falou, não, tem que colocar porque é importante, tem vários artigos comentando que isso é uma coisa importante e tudo mais. Aí a gente foi toda uma explicação só nesse ponto, né? Então, Mas essa é a graça de você modelar estatisticamente os dados, visualizar os dados, como que eles estão sendo trabalhados. E, novamente, eu repito, aqui a gente não está invalidando ninguém aqui nessa análise. Aqui eu estou só olhando essa análise pontualmente, as medianas, que é essa barra preta, e eu estou verificando se ela é ou não estatisticamente diferente, essas medianas.
entendeu? E na multivariada você tem outras análises, você tem outras situações que não é uma resposta exata assim, na estatística. Olha, quando você tem essa situação, você tem que fazer exatamente assim. Você pode fazer em 99% das vezes, mas você vai ler, você vai explicar, como eu peguei esse exemplo, vai dizer, ó, vocês me digam aí, eu retiro ou não retiro essa variável do meu fator de risco, entendeu? E ficou a critério do pessoal lá, foi o pessoal que escolheu. Mas É então o que a porque Cláudia falou é exatamente isso, né? Que você cria um modelo sem invalidar necessariamente a análise univariada, certo? Como a Cláudia falou. Só que tem um porém, a palavra certa não é invalidar. Agora, pegando o mesmo caso aí desse artigo, dessa análise que a gente fez, Felipe, quando eu incluí as variáveis, né, coabitar ou não, isso interfere na toda a modelagem da robustez do modelo. Então, assim, você incluir ou não incluir variáveis mexe sensivelmente nesse poder preditivo, nesse poder da acurácia do modelo. Então, é um campo mais refinado do ponto de vista estatístico, entendeu? Então, por isso que a gente eu estou falando que cada caso é um caso, eu não posso fechar para vocês dizer, é sempre assim. E Então, aí eu tenho, deixa eu só fazer um comentário, talvez até para o Felipe ajudar, porque assim, na verdade, muitas vezes a gente faz análises univariadas para identificar as variáveis que são mais impactantes sobre aquele fenômeno, digamos assim, não sei se o termo é esse, enfim, falta às vezes a terminologia, que está interferindo no fenômeno, talvez seja melhor. E aí você tenta ver se uma associação delas torna isso mais robusto, mas às vezes a associação não torna, que é o caso que você está explicando. E pelo que eu Exatamente. entendi, na verdade, por exemplo, nesse modelo que você deu como exemplo aí de botar a criança ou tirar a criança, na verdade a gente às vezes incorre em alguns, digamos assim, a gente tenta reproduzir o que a gente lê nos outros artigos, mas às vezes a gente está com uma amostra em particular que não reproduz o dos outros artigos. Então, naquele exatamente. caso específico, incluir a criança não faria, não agregaria nenhum valor, digamos assim, a esse estudo. Na verdade, o fator preponderante ali estava sendo a idade. Isso eu analisando assim, pelo que eu conheço um pouco de estatística, pelo que você está explicando. Então, na verdade, eu acho que nesse caso, a minha opção seria não incluir as crianças e explicar. Na hora que foi incluído, enfraquecer o modelo, de forma que nesse grupo específico, não pode ser extrapolado para todo mundo, e diferindo da literatura, não teve interferência. Eu acho que essa seria, não sei se correta, mas seria a minha forma de estar vendo isso aí que você está explicando. Não, então, essa é a graça da gente trabalhar os dados, explicar os dados, visualizar os dados, porque aí cabem a vocês, pesquisadores, cada um tem uma opinião, e agora pensa o seguinte, o trabalho que eu e o Felipe fizemos, a amostra é representativa da população, ou seja, nós podemos fazer inferências sobre os fatores de riscos associados à colonização, certo, Felipe? Porque a amostra era representativa, Oi? Sim. O banco de dados era excelente nesse quesito. Entre outras palavras, Cláudia, a pesquisa pode servir como política de saúde pública. Me corrija se eu estiver errado, Felipe, Sim. porque ela é representativa, o banco de dados é interessante. E Então, olha só, eu tenho um banco de dados poderoso, eu tenho uma amostragem representativa, e eu chego, por exemplo, em Niterói, né, essa amostragem. Eu chego para a prefeitura e falo assim, olha, para a prefeitura, para o Ministério da Saúde, a gente tem que tomar essas medidas aqui, esse protocolo de atendimento, com base nessa pesquisa. Aí vai entrar, por exemplo, a Cláudia falando, não, ó, mas as crianças tem que retirar porque melhora o modelo. Aí vai entrar, digamos assim, o Felipe falando assim, não, mas tem que pôr por conta disso. Então aí vira um debate, ou seja, você sai da estatística, você faz um trabalho um estatístico, né, faz um trabalho bem feito, bem certo, assim, sabe? Para essa informação virar tomada de decisão para vocês pesquisadores, que vocês pesquisadores, né, junto com a prefeitura, com o Ministério da Saúde, com os órgãos, com os hospitais, tenham tomada de decisão. Então, a graça da gente trabalhar com dados reais, ver essas situações, você ter uma boa análise, entendeu? E explicar o porquê. Eu gosto, tudo que eu faço, eu gosto de explicar. Tem muita gente que fala, não, é assim e tá certo. Eu até queria fazer aquele negócio do artigo, né, Felipe? Mas eu sei que ia ficar muito denso, aí eu não trouxe hoje pra gente, mas vamos fazer uma brincadeira ali só para dar esse alerta para vocês.
Mas assim, eu acho também a gente tem que ter a tranquilidade, e principalmente quando você tem dados muito robustos, de até desconstruir algumas coisas que são cristalizadas e que às vezes não têm impacto, e que as pessoas continuam a reproduzir. Por uma Exatamente. questão de assim, não, mas eu não vou entrar não vou tomar essa opção de retirar tal dado, porque todo mundo fala que isso é importante, mas na sua análise não está sendo. Então, talvez você, às vezes, também trazer esse contraponto e desconstruir alguns mitos que são criados ao longo do tempo também é interessante, porque a gente trabalha com biologia, não é estático, as coisas mudam ao longo do tempo. Exatamente. E Ao uma longo coisa das relações. importante das crianças é que, depois eu fazer uma análise estatística, eu falei, ó, gente, existe essa diferença porque, estatisticamente, né, teoricamente, essa acurácia ela diminui, porque agora entrando um pouco mais da estatística, porque a variável coabitar com criança, ela tem alguma dependência, algum grau de dependência com as outras variáveis. Aí tem colinearidade, né? Aí começa a ter colinearidade, aí um influencia no outro, né? Exatamente. Aí o Felipe falou assim, putz, Ítalo, bem lembrado, porque quando a gente fez essa análise, parece que tem artigos comentando que coabitar com as crianças é porque eram as mulheres grávidas, né, Felipe? E fizeram até testes, você até falou que tinha uma pesquisa, lembro até hoje que eu fiquei assim, caramba, que fazia um teste, pegar, eu não sei se é placenta o nome, eu não sei o nome técnico para isso, esfregava na criança para ver se passava o pneumococo. Vaginal seeding. Não é o pneumococo, não. Era para mimetizar um parto normal de crianças que nasceram por cesárea, para saber se isso traria benefícios ou não. E não traria benefício, não trouxe. Os resultados não mostraram benefícios claros, mas são estudos difíceis de serem desenvolvidos, porque às vezes esses benefícios são a longo prazo e você não tem como acompanhar a criança, são muitos fatores. Então, mas o objetivo desse tipo de procedimento, que é chamado de vaginal seeding, né? Tipo semeadura vaginal, é embeber uma gase, enfim, com secreção vaginal e banhar a criança, né, que nasceu por parto cesárea, logo após o nascimento, enfim, passar mesmo a gase com material lá vaginal no olhinho, no rosto, assim, na boca, assim, pela parte mais externa, né, pela pele, enfim, para ver se isso mimetizaria o primeiro contato do bebê com uma microbiota vaginal, que é o que ocorre num parto normal e é diferente de um parto cesáreo, né? Mas é muito difícil de avaliar, né? Por isso talvez os resultados não tenham mostrado muito benefício, né? Porque são trabalhos bem complexos. Então era isso esse ponto, né? Ela até comentou da multicolinearidade, né? Que a gente tem dentro da estatística. Só que eu não queria entrar muito nesses termos assim para tipo, caramba, eu queria falar de um jeito mais assim, fácil de dizer, né? Tem uma dependência entre as variáveis. E essa é a graça do debate, né? De você apresentar a estatística, né, gente? Tem análise, né, matemática, né, por detrás, mas entender o que está acontecendo. Eu acho que, na verdade, a matemática pura se difere da estatística é por isso, quando você consegue interpretar, entender e manipular a base de dados. Então, é isso. Mais alguma coisa? A Renata queria... Eu só acho que manipular é um nome muito forte para gente que trabalha com dados. Eu não sei se isso soa estranho para todo mundo. Eu sei que é muito comum na estatística. Soa estranho, mas você está provocando o resultado, né? Tratar, eu acho que é melhor. Acho que é menos forte, né? Menos... porque a palavra manipular parece que você está forçando... Né, não, é só uma questão de técnica mesmo, né? De nomenclatura, mas a gente entende quando fala. Fica meio feio, né? Não, que eu manipulei os dados para isso aqui. Pois é. Tá tudo manipulado. Não, é verdade. Eu nunca parei de pensar nessa forma maldosa, assim, de falar. Você estava trabalhando os dados, né? Com isso. Dados. Tá fazendo análise de dados, né? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer só mais uma aqui para finalizar, pessoal. Eu fiz só um teste, assim, para o pessoal ter uma ideia. Eu podia também, em vez de fazer com colonizado ou não colonizado, eu poderia fazer com... tem sintoma respiratório e não tem sintoma respiratório. E agora a famosa tabela 2x2. Então, assim, em tabelas 2x2, estamos interessados em saber se as variáveis estão associadas. Mas aí você precisa, para fazer tabela 2x2, se os seus dados, né,
fazem uma curva normal ou não? Peraí, na tabela 2x2? Ou não tem nada Não, não, olha só, a gente está saindo agora. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Tabela 2x2 é aquela tabela que a gente viu na aula passada. Cadê? Tá, para ver associação também, não é isso? Isso, aqui, eu vou até rodar aqui, ó. Por exemplo, vou pegar uma variável, vou pegar essa aqui menorzinha. Deixa eu dar melhor para vocês. Tá vendo aqui, ó? Ó, eu quero saber se... Não, essa aqui de baixo, é essa aqui que estava mais curta. Aqui, ó. Eu quero saber se a frequência de consumo alcoólico está associado a estar colonizado ou não. Sim. Ou seja, eu tenho que, ó, o não colonizado e não frequenta e não tem frequência de consumo alcoólico. E eu tenho aqui que está colonizado e sim, tem frequência de consumo alcoólico. Ó. Eu tenho que todo mundo que bebe está colonizado. E ninguém que não bebe não está colonizado, né? Não... Lembrando que isso aqui são bases de dados hipotéticas, gente. Só para lembrar, né? Mas então, Aí o bebê pode estar associado à idade também, né? Tem pode ser um viés, né? Não, nem sempre um viés. Eu acho que depende do seu banco de dados, né? Do número de pessoas que bebem e que não bebem, que estão contemplados, né? E tem a ver com a idade também, né? Não só aqueles que não bebem são menores, né? Você tem dentre os maiores quem bebe e quem não bebe. Então, a composição do seu banco é importante para você não gerar um resultado enviesado. E uma dica que eu sempre dou, assim, quando eu vou trabalhar com análise de dados, tem gente que já sabe, assim, gosta de trabalhar com estatístico desde o começo. Um estatístico ele pode te acompanhar lá desde o início da sua pesquisa até o final, que é a análise de dados. Tem gente que só quer contratar ou falar com o estatístico depois, assim, meu banco de dados já está aqui. Aí já deu tudo errado, né? Exatamente. Já está rindo porque eu acho que ela já viu alguma coisa dessa, hein? Ela tá rindo porque, tipo assim, já até matou. A gente já sabe disso, a gente já sabe. Já sabe, né? Já até matou na charada. Não, já sei, depois a gente descobre que tá tudo errado. Por quê? Uma coisa importante, que até o Felipe tomou cuidado na auto-pesquisa, é a questão da amostragem. A amostragem é importante, o tipo de amostragem é importante, a coleta de dados é importante, você saber que se as variáveis que você coletou são interessantes na pesquisa, então tudo isso você tem um estatístico lá orientando, pensando junto, é sempre bom para você ver que se você está fazendo está tudo ok, para não ter surpresas depois. Então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui, ó, o teste de Q quadrado para associação, que eu acho que está todo mundo familiarizado com o teste de Q quadrado de associação, certo? Sim, todos conhecem, imagino eu, né? É um bem comum na área. Por mim tá tranquilo. Deixa eu só fazer uma questão aqui. Normalmente tem o Q quadrado e tem o Fisher, e normalmente acaba se usando mais o Fisher, não? Depende do número da amostragem, não é isso? Não depende da amostragem, não. Vamos lá. Eu aqui já organizei aqui Q quadrado e Fisher. Primeiro eu ia fazer o Q quadrado e depois eu ia fazer o Fisher explicando a diferença. É um número de positivos em alguma das linhas, não é isso? Oi? Então, quando você faz a tabela, em um dos locais da tabela, se for, acho que menor que 5, aí você usa um, se for todos maiores que 5, você usa outro, uma coisa assim. Existe esse critério, mas agora vamos refinar um pouquinho agora essa questão, tá? Exatamente o que ela falou. E, Renata, acho que você queria falar alguma coisa antes, né? Antes da Cláudia. Não, eu só tava... Desculpa, porque assim, na aula passada eu não pude vir e eu não consegui ainda assistir. Eu vou assistir depois, então eu não quero... Algumas perguntas eu não estou nem fazendo, para poder assistir o outro, que talvez isso me esclareça. Mas, assim, eu só fiquei um pouco confusa quando você veio falar da tabela, né? 2x2. Para essa tabela, não precisa fazer nada, não precisa analisar se os seus valores lá das suas variáveis formam uma curva normal. Não precisa para esse tipo. Tá, então tá bom, é só... Ok. Então, beleza. Até coloquei aqui, ó. O que eu tô olhando aqui? Eu tô olhando essa tabela, né? Eu criei essa tabela lá na minha pesquisa. E agora eu quero ver se elas estão associadas. Então, vamos lá. Base tratada. Vamos até visualizar a base tratada aqui para ficar claro. Visualizar base tratada. Vamos lá, aqui, ó. Base tratada. Ó, colonizado
não e sim. E vou pegar aqui frequência de consumo alcoólico, tá ok? Frequência de consumo alcoólico. Salvar, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Base tratada, colonizado. Pronto, peguei a variável colonizado, né? Colonizado, nominal, fator. Vou botar aqui, ó, base tratada, vou pegar aqui frequência de consumo alcoólico. Ok. Estou vendo aqui o Q quadrado. Ó, eu estou vendo aqui que o quadrado está dando que a variável ela é significativa, existe associação. Mas, como que a Cláudia ela comentou, o que acontece agora com o Fischer? Vou nem pegar essa variável, vou pegar outra aqui. Não vou pegar não, vou pegar agora qual variável? Vou pegar sintomas. Sintoma respiratório. Não, peraí, vou pegar aqui sintoma respiratório. A base tratada, sintoma respiratório. Quero ver essa tabela está mais distribuída. Peraí. Ah, não, ainda aqui ela está menor que 5. Deixa eu ver aqui. Não, pode ser. Não tem problema não. Tá? Vou usar essa aqui, ó. Aí. Sintoma respiratório. Tá? Ela está dando que tem associação. Ou seja, eu estar colonizado e eu ter sintoma respiratório é um fator associativo, né? Enquanto que quem está colonizado e não tem sintoma respiratório é pouco, né, em relação a quem é colonizado O valor e tem... de P está aparecendo aí? O valor de P está aparecendo aí? Que não aparece aqui para mim. Ah, peraí, vamos lá. Não, é que eu estava mostrando a tabela, tá? Tá. A tabela. O valor de P está aqui, ó. Vou rodar de novo. Opa. Peraí, opa. Tem botão aqui. Ó, vou rodar isso aqui, ó, o Q quadrado. Ó, vou rodar, tá aqui, ó, p-valor. Ela tá dando que tem associação. Mas como bem a Cláudia ela comentou, quando eu tenho, voltando aqui para a tabela, alguma das células, né, alguma das observações menor do que 5, eu uso o Fischer. Agora vamos entender um pouco isso aqui, vamos usar o Fischer. Fischer, vou pegar a mesma variável, base tratada. Felipe, já vai preparando aquele site e aquele quadradinho lá pra gente, se já tem na aba, você pode fazer isso? Posso sim. Vai fazendo aí até para ganhar tempo. Vou mostrar aqui, pessoal. Agora vamos fazer aqui com o Fischer, tá? A gente está usando as mesmas variáveis, colonizado e tá colonizado ou não, sintoma respiratório, né? Só que agora eu estou usando o teste de Fischer, né? Teste exato de Fischer. Por que ele tem esse nome, teste exato de Fischer? Como o próprio nome diz, exato. Ele faz a probabilidade exata do evento. O Q quadrado, ela faz aproximada. Por quê? Vamos lá agora entender uma coisa, Cláudia. Gente, quando eu só uso o Fischer, quando uma das observações é menor que 5, é só nesse caso que eu vou utilizar? Não. Você pode utilizar o teste de Fischer para quanto você quiser. Se for acima, se for abaixo. Por quê? O teste exato de Fischer, ele vai te dar a estatística exata do p-valor. Ok. O Q quadrado ele tem essa exigência que você tem que ter um N maior, né, do que 5 para não afetar a estatística. A forma que o teste de Fischer é calculado, né, que usa uma distribuição lá hipergeométrica, vai calculando lá, o que ocorre? Porque quando N é grande eu não utilizo o Fischer, porque o Fischer ele faz um cálculo computacional. Hoje em dia a gente tem computadores modernos, né? Mas faz um cálculo muito maior para te dar o p-valor exato. Então, muita gente antigamente não utilizava o teste de Fischer. Você tinha um Q quadrado que fazia as fórmulas, né? Fazia o cálculo, o p-valor de uma forma mais tranquila, né? Mais fácil. Mas agora todo mundo tem um computador, até celular hoje em dia é potente pra caramba, então não tem tanto esse problema. Então, eu sempre prefiro usar o teste de Fischer. Ou seja, eu uso esse comando, né, do Q quadrado para fazer a associação entre duas variáveis e o teste exato de Fischer para fazer a análise entre as variáveis também de forma mais acurada também, né? Quando você quer ter uma
precisão um pouco melhor. Felipe, tu já abriu aí? Abri sim. Mas Então, vou ter que beleza, gente. compartilhar a tela. Agora, eu encerro por aqui, né, sobre essa questão sobre algumas funções que a gente pode fazer análises epidemiológicas, tá? Aqui não tem nada muito variado, não tem nada assim mais rebuscado, porque a ideia era uma coisa introdutória, entender como está fazendo, algumas funções, você, não, eu quero fazer um teste de Fischer, lá, você trata a base de dados, você manipula e chega lá, tem um teste de dados de Fischer. Você quer fazer mais análises mais rebuscadas, você tem que fazer mais linhas de comando. Aqui, ó, vocês podem ver que a gente já está na linha de comando 350, né? E assim, tudo isso aqui que eu escrevo, ó, tem aqui, ó, tudo isso, aula 3, botei. Tudo isso aqui, por quê? Imagina, até eu construí tudo isso. Se eu não comento o que eu estou fazendo, daqui um mês, quando eu for olhar, eu já não lembro mais nada. Eu fico assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não, estou explicando o passo a passo, o comando, o teste de hipótese. Então, a escrita para um estatístico é uma das coisas também mais importantes que tem na análise. Tem que saber escrever bem para o público, até porque é até um treino também, né? Publicar artigo, se isso aqui vai para a mão de um pesquisador, o pesquisador ele tem que entender os dados, também tem que ter aquele poder de comentar, aquela segurança também, né? Quando for apresentar numa tese, numa dissertação. Então, tem que ter um trabalho aí em conjunto. E agora, eu vou parar de apresentar, o Felipe vai apresentar o site do site dele lá, que o pessoal usa para fazer análise, que eu gostei daquele site para a gente fazer uma brincadeirinha. Qual vai ser a brincadeira aqui? Lembra que eu falei que tem muitos artigos, muitas pesquisas, muita gente vai trabalhar com estatística e acaba não sabendo muito bem o que está fazendo, o que está acontecendo, e o que ocorre? A pessoa, ela acaba... Deixa eu fechar a minha apresentação, parar de compartilhar. Já tô com ela aqui Felipe compartilhada. já está ali, ó. E acaba fazendo análises, as pessoas, tem gente que acaba fazendo análise estatística, né, sem entender muito bem. Grandes periódicos acabam publicando resultados de análises e nem entende o que está acontecendo ali. Então, vamos lá, Felipe, qual vai ser a brincadeira aqui? Um grande erro que acontece, que se vocês abrirem lá os artigos super tops lá de periódicos, se for começar, toda vez agora que vocês foram ver um artigo, vocês vão se deparar com isso. Com o quê? Com o fato que a gente for pensando, a gente vai fazer um teste aqui que o quadrado tá. E é o seguinte, o Felipe aí vai ter a liberdade de escolher um valor do que quadrado ali, com correção de Yates, né, que é uma coisa mais precisa, botar um n pequeno de um valor aí que ele acha que não tem associação, né? Tem como pensar aí, Felipe? O n pequenininho, abaixo de 5 ou acima de 5? Não, pequeno assim, 10, 20, entendeu? Valores assim, que você olha e fala assim, não, isso aqui é um N pequeno, e que você, beleza, de cara, qualquer um aqui, né, todo mundo que trabalha com epidemiologia de algum certo grau, sabe que não tem nenhuma associação. Tipo, o Felipe tem mais experiência, ele vai escolher uns valores que todo mundo aqui vai olhar e falar assim, cara, isso não está associado, não tem como estar associado, né? Tá bom, tá aí. Tá bom, vamos lá. Agora roda isso aí, vamos olhar o p-valor. De caudal. O p-valor 0,93, não está associado. Agora o Felipe vai retornar lá com os mesmos valores, mesma proporção. O Felipe agora presta atenção, lá estava 0,93, o Felipe só vai aumentar em vezes 10, né? Vai só botar um zero ali em cada fileira ali, ó. Ele só vai aumentar, a proporção é a mesma, ou seja, isso continua não tendo nenhum tipo de associação, né, galera? Então vai calcular, o Felipe vai calcular ali. Você aumenta o número de amostras, mas mantendo a proporção, é isso, né? Isso. Olha ali como que o p-valor, ele já diminuiu o p-valor. Aí volta lá, aí o Felipe vai aumentar mais ainda, botar mais um zero. Aí o Felipe vai calcular. Olha como que o p-valor já alterou. Mas peraí, Ítalo, como assim o p-valor que antes era 0,93, agora está 0,46? Como que isso tá acontecendo? Agora, vamos pensar, agora voltando lá, Felipe. Agora, em vez de multiplicar, para não ficar um número muito absurdo, só multiplicar por 2, né? Onde que é 2.000, onde que é 1.000, bota 2.000, onde que é 2.000, bota 4.000. Não vai complicar na matemática não, hein? Tô ao vivo aqui, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não, relaxa, matemática aqui. Ó, vamos calcular.
Aí já chegou. Vamos calcular mais um pouco, vamos brincar, aumentar só mais um pouquinho essa brincadeira aí, Felipe. Felipe, da outra vez, Felipe escolheu uns valores que não precisava de um N tão grande Mas eu para também não alterar, lembro quais não. foram os valores que eu escolhi aquele Da outra dia. vez, Tem Felipe que escolheu anotar, foi. Felipe. É verdade, ó. Por isso que eu não sou o estatístico. O estatístico Tá anota parecendo tudo. aquelas práticas que a gente dá para graduação que às vezes não funcionam. Aham. Vou duplicar de novo aqui, dobrar de novo. 5.200. Tipo, ainda não deu algo 52. significativo, mas está mostrando que quanto maior o número, menor o valor de P. É, Mas vamos chegar lá, hein? Ó, já. Felipe não foi feliz nessa escolha desses números, não. Porque da outra vez ele botou lá um valor, só aumentou 2 zeros e já Mas está tinha. baixando. Vamos lá, agora vai baixar, agora vai baixar. Vou botar só vou multiplicar por 10 aqui, porque vai facilitar. Ah, então aí vai dar. Opa! Ah, pronto aí, ó, já Cara, convergiu aí no. Agora, aí você fala assim, poxa, mas esse N é muito grande, eu nunca vi. Assim, Felipe deu uma exagerada nesse N aí, porque realmente ficou muito, muito diferente. Mas a questão é o seguinte: imaginem vocês aí que estão lendo o artigo de grandes periódicos, sei lá, Nature, The Lancet, que você tem pesquisas do tipo multicêntrico, então você tem um N enorme. Aí, o que ocorre? Acontece, galera, que muitas das vezes, quando o N ele aumenta, nesses testes de associação, quando você aumenta o N, você dá um viés para a interpretação dos resultados, ou seja, para o p-valor. Então, o que acontece na prática é que muita gente publica em grandes revistas, dizem que achou associação em tudo, olha que maravilha, está tudo associado, e tem um N aí de 1.000, por exemplo, não é tudo isso aí 54 mil, não. Depois você escolher um valor ali. E o que ocorre? E eles estão achando significância, associação, quando na verdade não há. Por quê? Porque o N deles é muito grande. Então, agora, toda vez que vocês forem ler um artigo, vocês vão ver um N muito grande, aí vocês vão pensar, caraca, é verdade, né? Porque quando você tem um N muito grande, você acaba enviesando a amostra, né? O resultado do p-valor. Eu achava que era o contrário, assim, quanto menor que era mais problemático essa amostragem. E você não conseguiria mostrar justamente por ter um... Também deve acontecer isso, né? Um N muito pequeno também comprometer a análise. Ou não? Não, porque aí você usa o teste exato de Fisher, que ele é mais preciso, e ele, ó, tá vendo ali, ó, can't do Fisher test muito grande. O valor do p-valor é muito grande. Por quê? Porque o teste exato de Fisher, como eu falei, ele requer um poder computacional muito maior. Então, quando você tenta rodar isso com poder computacional, né, precisa de mais cálculos para rodar de forma exata, o computador, o servidor deles nem quer calcular isso. Não, esse número é muito grande, eu não quero calcular. Então, eu coloquei preguiçoso. Então, pode falar, Cláudia. Mas, na verdade, se eu trabalho com uma amostra muito pequena, ela não é representativa da população e ela não vai permitir inferência. Eu vou ter uma análise daquele dado sem poder inferir se ela não for representativa. Então, o ideal sempre seria eu fazer cálculo de amostragem, não? Ter um mínimo, né? Não, vamos lá. A pesquisa lá do Felipe de 2000, o Felipe da Nayara, né, pessoal, do ano passado, era um N 365 ou 368? Não, eu falo assim, por exemplo, como o Felipe botou ali, 25, 25, 13, 20, enfim, 14, 20. Então, dava 30 e poucos num grupo, 30 e poucos no outro grupo. Acho que era mais ou menos isso o valor que ele botou, não foi? Divide por 2, acho que foi isso. Foi, então, por aí, era 20, 10, 20, 25, uma coisa assim. Não, Felipe, faz o seguinte, bota aí, ó, 10, 20, 30, 40. Tá. Acho que na época eu tinha até falado 10, 20, 30, 40. Mas assim, porque na verdade, isso é uma dúvida, porque na verdade, muitas vezes as pessoas trabalham com amostragem por conveniência. Então eu vou lá, é mais fácil processar determinado lugar, por adesão espontânea, então quem quiser participa, e no final eu tenho 60 participantes. Então, no seu caso deu 100, mas eu vou ter até menos, eu vou ter 60. A análise estatística, se ela for significativa num valor assim, eu tenho que tomar cuidado com as minhas inferências, não? Porque você não pode fazer inferência para a população, você pode dizer sobre a amostra. Mas olha aqui, olha a graça, ó. Agora foi, ó.
10, 20, 30, 40. Um N igual a 100. Até alguém publicou aqui, ó. Mas olha só, igual a 100. Um N igual a 100. Agora, eu só aumentei e fui para um N igual a 1000. Gente, você vai ler um grande periódico, aí, uma grande revista aí com alto fator de impacto, muitas pesquisas só tem N 1000, 2000, 3000, estudo multicêntrico, e as pessoas fazem análise de associação de Fisher, de Q quadrado, e fica tudo maravilhosamente deu associativo. É claro que vai dar, porque não importa. Se ele não tem associação, mesmo mantendo a proporção, eu mantenho a proporção, que ele não está associado. A gente vê com 10, 20, 30 e 40 que as variáveis elas não estão associadas, só que agora eu aumentei, multipliquei por 10 e agora elas magicamente se tornaram associadas. Até o Fisher agora deu estatisticamente significativo. Que Entendeu? agora o número não é muito grande, né? E aí ele calculou o Fisher. Essa é a brincadeira que eu tô falando, porque agora vocês vão... Pois é aí, Ítalo. Eu faço uma análise na ingenuidade. Estamos estatístico. Na ingenuidade, acho isso, mas e aí? Essa é a graça, que agora que eu botei essa sementinha na mente de vocês vão ficar que nem eu lendo revista de fator de impacto alto e rindo, tipo, caraca, o cara fez um N igual a 5.000 e magicamente tudo está associado. Olha que coisa linda, perfeita. É claro que vai estar associado. Mas se fosse menos também poderia ser, né? Você só vai ficar na dúvida se aquilo é real ou não. Não, então, até claro que quando o N é pequeno, eu não posso, eu tenho que tomar cuidado com as diferenças. Claro, se ela é representativa ou não, tipo um N60, tem que tomar cuidado. Aí que entra a questão do estatístico, você tem que analisar a amostragem para ver se a amostragem era por conveniência, ou se aquele 60 já representa o suficiente para você analisar, fazer extrapolar os dados para a população, ou seja, se o N60 dentro da sua população, digamos que você tem uma população pequena, um 60 já é significativo. Então, é tudo com muita calma, galera. Tem que saber muito bem o que está fazendo. Mas olha só, por exemplo, você vai fazer o cálculo lá da sua amostragem, quanto deve ser, pelo menos, para você coletar. Mas pode ser que você vai ter que pegar algumas referências, que tem alguns dados da prevalência, enfim, daquele agente que você vai pesquisar, para você poder fazer o cálculo lá. Mas pode ser que o que se saiba naquela época, né, tenham poucos estudos, você vai usar um valor para fazer um cálculo e vai ter que justamente usar uma amostragem muito grande, porque os dados que naquele momento você tem para poder fazer esse cálculo vai te jogar um número altíssimo. E você vai fazer um estudo que, de repente, vai achar esse bando de associação, mas, teoricamente, você fez tudo certo. Não, teoricamente está tudo errado, porque a teoria ela é perfeita. Na prática que está errado. Como assim? Porque na teoria, quando você aumenta o N, você vai enviesar o P-valor. Agora, na prática, ou seja, a teoria ela é perfeita, a teoria está tudo bem escrita. Sim. Não, pois é. Então, mas eu fiz a teoria certa, mas acabou que no final não deu. E aí? E aí? É a mesma coisa que o Felipe falou, né? O Felipe, ele falou, não, e aí, então, o que a gente faz? Daí eu vou deixar para o final. Então, tem análises mais avançadas que têm que ser feitas, estatísticas, para você trabalhar, fazer esse tratamento dessa análise, porque quando você aumenta o N, você vai ter esse viés, e ninguém trabalha esse viés, essa é a questão. Eu não vou entrar de forma muito pontual no que fazer aqui, porque senão a gente vai ficar 2 horas aqui. Eu estou até falando assim de um exemplo meu, que quando eu fui calcular o número de animais que eu tinha que fazer uma determinada pesquisa para procurar uma certa bactéria, deu 900 animais, porque a prevalência daquela bactéria era muito baixa, mas tinha poucos artigos falando sobre isso. Talvez, se eu fizesse esse cálculo hoje, com os dados que existem, talvez essa minha amostragem pudesse ser menor. Eu não cheguei, obviamente, a coletar 900 animais. Eu fiquei nos 250, que foi o que eu consegui, né? Mas, assim, imagina, naquela época, 900 era o número, né? E aí, talvez, eu fazendo dessa forma, achando que estaria fazendo correto, eu poderia ter um resultado no final sendo analisado de forma incorreta, né? Exatamente. E aí, mas aí, no caso, se o trabalho sai rápido, o estatístico também vai ter como base os dados iniciais que ele teve para calcular essa amostragem. Como é que ele tem como descobrir que esse valor
final pode não estar batendo? Ele tem Se o como? p-valor, melhor dizendo, se o p-valor é de fato verdadeiro. Isso, tem como? Tem como. Então tá Dá bom, trabalho? já Dá dá um certo muito alívio. trabalho. Tá, mas já dá um certo alívio, né? Porque você tem como, Ó, né? para vocês terem uma ideia, eu estava lendo um artigo da Delancian de câncer, né? E o cara tava falando, não, olha, gente, aí eu lembro até hoje. Por exemplo, isso aqui. Aí eu fiquei rindo, mas ao mesmo tempo triste. Eu fiquei assim, olha só, gente, como o pessoal, o que acontece. No artigo, vou deixar o Felipe falar. No artigo estava dizendo assim, olha só, todo mundo acreditava, de certa forma eu fiquei triste, né? Todo mundo acreditava que esse tratamento aqui ia ajudar os pacientes, estava toda uma grande expectativa, e a gente viu que não era significativo, não era. Agora eu não lembro a resposta exata, mas era um medicamento, tratamento oncológico e tudo mais. Só que o N deles era 5.000 e o p-valor tipo, significativo era ruim para a pesquisa deles. Era ruim, eles publicaram aquilo e falando, viu, gente, não tem. Todo mundo acreditava que teria alguma coisa interessante, ainda encontramos algumas coisas, mas quando a gente usa a estatística, quando a gente fez a estatística, com p-valor super baixo, né, de 0,00, isso não surtiu efeito e a indústria, na época, a farmacêutica gastou um dinheirão e tudo mais para desenvolver. Aí eu meio que fiquei rindo e triste, porque eu fiquei pensando, gente, na verdade, talvez eles encontraram alguma coisa realmente, de fato, verídica, só que eles não souberam utilizar o p-valor e estavam tacando, assim, sabe? Então, assim, essa é a brincadeira que eu queria... Brincadeira meio triste, mas é a prática, né? O Felipe ali, ó, 10, 20, 30, aí deu um valor, o Felipe botou aí, ó, um N igual a 1.000 e já pronto aí, gente, tá tudo associado. E nem sempre tá associado é uma coisa boa, né? Porque às vezes você não queria encontrar associação, depende da análise que você for fazer. Então é isso, galera. Alguém quer falar? Felipe, pode falar. Sim, Ítalo. No caso, eu tenho duas dúvidas. A primeira é o seguinte: das estratégias que a gente tem, então, para tratar desse problema do N alto, porque geralmente N alto significa que a sua amostra representa melhor a sua população, então deveria ser algo que a gente gostaria de ter. Mas se isso vai prejudicar depois a análise estatística, acredito eu que deva ter alguma estratégia que você pode utilizar para resolver esse problema. A estratégia seria, né, você tratar os dados para você tentar reduzir o N e aí aplicar o método e obter um resultado confiável, ou você utilizar um outro teste estatístico que não tenha problema com N grande, ou você desenvolver uma terceira prova que consiga comprovar se o seu P está realmente demonstrando uma associação correta, ou é um erro do fato do N ser grande e aí você tem que descartar o P. Então, aí que tá a questão. Eu não posso te dizer com total exatidão o que fazer. O que geralmente pode ser feito tem outras análises, vamos falar só um pouquinho então, já que tá todo mundo curioso, né? Eu deixei gostinho, assim, de mostrar o problema aqui. Mas rapaz, isso aqui não é... Não, eu só queria deixar assim no ar, tipo, caramba, não acredito nisso. Mas, assim, existem outras técnicas, tem que verificar o poder do teste estatístico, tem que fazer dentro do banco de dados enorme, você tem que fazer uma amostragem aleatória dentro daquela amostragem dos dados para você ficar calculando e calculando para ver diversas vezes aquele subtamanho, digamos assim, fazendo vários grupos e ver como que os dados estão se comportando ali de forma aleatória para ver se rejeita ou não. Isso é uma das táticas. Você tem outras formas de verificar a associação. Você pode verificar a associação utilizando métodos multivariados, que talvez alguns tipos de teste do que você quer responder pode não dar esse viés, como também pode dar esse viés. Aí que novamente eu falo, se a pessoa senta aqui, começa a usar métodos estatísticos, apresenta, não, aqui, ó, só fazer isso aqui, teste aqui quadrado e tal, beleza, tudo muito lindo, perfeitinho, ó, uma linha de comando, mas a graça de você ter um estatístico, alguém que também goste de fazer pesquisa, né, pessoal? Assim, você tem que gostar de estar fazendo essas indagações, porque quando a pessoa entende o que está acontecendo, surgem essas dúvidas. E com um simples exemplo aqui, eu já fiz uma coisa que talvez ninguém nunca comentou isso com vocês. Alguém comentou? Você não vê ninguém comentando isso, sabe? Desse viés com que quadrado. Aí quando eu fui comentar isso com o professor super inteligente, muito, muito bom esse professor, ele, Ítalo, não querer entrar nesses assuntos, isso ser muito complicado. E, tipo, porque tem esse problema aí de viés.
Então, assim, tem vários tipos de cálculos a serem feitos, serem resolvidos. E o cuidado também, quando a gente, como até, acho que foi a Renata ou a Cláudia que falou uma coisa muito interessante, acho que foi a Cláudia que ela falou assim, porque tem muita gente que olha um artigo assim, top, e fala assim, eu quero aquilo ali. E, realmente, eu tenho muito trabalho que eu vou pegar e vou fazer isso, que a pessoa manda assim, um artigo top, e fala assim, eu quero aquilo ali. Aí não, quando dá para fazer, eu faço. E quando não dá? Porque o dado da pessoa é um, o dado daquele artigo maravilhoso é outro, entendeu? E a pessoa quer copiar aquilo, assim, copiar no sentido assim, daquela estrutura bonita. E às vezes tem artigos tops, assim, eu sempre leio todos, assim, quando eu vou fazer alguma pesquisa. E até lá, não tirando essa questão do que quadrado, às vezes o artigo é maravilhoso e tal, na área da saúde e tudo mais, mas aí você olha, eu olho assim, eu acho que isso aqui tem um erro estatístico nesse, até um modelo longitudinal lá que eu estava vendo, tinha um erro lá, assim, metodológico, de pressupostos, que não tava correspondendo, e aí eu abro o livro, eu procuro, tipo, para mostrar, tipo, ó, tá vendo? Aqui tá mostrando que isso aqui não é verdade, porque só eu falar também, o ser humano é plausível de falhas, né? Então você tem que provar que você está falando é verdade. Então acho que é importante para qualquer estatístico que for trabalhar assim, de fato mesmo, é provar o que ele está falando. Então, assim, eu provei para vocês, assim, né? Não é uma prova demonstração na matemática, mas eu provei aqui empiricamente, fazendo aqui exaustivamente, que quando eu aumento o N, está aumentando o meu viés, o p-valor diminui. Então, eu acho que é muito importante, assim, tem aquele ditado, você bate no gato, mostra o pau, não é isso que as pessoas falam? É um negócio desse. É a Sei lá, mas cobra, na minha é a época. cobra, é a cobra. É a cobra, né? O gato não. Daqui a pouco vão falar assim, meu Deus, olha isso. O gato era a Dona Chica, que admirou o CC. Verdade, Felipe. É que mudar. Oi, a Renata, eu acho que queria falar, mas depois ela mutou. Eu estou falando aqui, mas é tudo besteira. Eu tô falando que o pessoal mais novo já não conhece mais a Dona Chica porque mudaram a música, né? Antes ela batia no gato, mas agora o pessoal mudou a música, porque achava a música violenta. Então tem gente nova que não sabe, por isso que ele se confundiu, Felipe. Não, eu Muito bem conheço a provável, música, bem mas... provável. Ô, gente, mas alguma dúvida? Felipe, foi mal, passei muito da hora, né? Mas o papo ficou bom, né? Não, né? Foi mal nada, a gente te agradece. Foi A ótimo. discussão ficou muito legal. Acho que a gente aprendeu muita coisa também e desconstruiu outras coisas, né? Mas vou ficar com dúvida toda vez que eu fizer que quadrado o Fischer. Então, mas agora a gente tem o Ítalo, né? Então... Muito bom, né? Muito bom. Aí todo mundo aqui, ó, as 13 pessoas que estão aqui, 13 ou 12 pessoas que estão aqui, vão carregar isso agora pro resto da vida. Vocês nunca mais vão esquecer. Vocês todos vão ver aquele artigo da Nature, da The Lancet lá, multicêntrico, N igual a 10 mil. Aí, lindamente, tudo associado. Aí vocês vão ficar assim, caramba, será que realmente está associado? Não, quando eu ia fazer essa tabela, eu ficava assim, qual que é o menos que 5? Eu uso o Fischer ou o quadrado? Não esqueço mais. Com a sua explicação, eu já sei que o Fischer é o melhor, que faz tudo certinho, que você só não usa ele para número grande porque o computador está com preguiça, né? Porque... Exatamente. Ó, tem aqui, ó, Camila comentou, nunca vou olhar o p-valor com os mesmos olhos. Eu também, nunca mais, mudou minha vida, nunca mais olho o p-valor. Tô lendo lá o artigo da Lancet Onco, aí os caras falando, meu Deus do céu, o que estou fazendo com isso? Contando aqui uma história, outro dia saiu um trabalho de um grupo que eu colaboro, eu sou um dos coautores, aí o Ítalo foi ler, ele falou, Felipe, posso comentar? Eu falei, deve. Ele falou, essa parte estatística aqui tá toda errada. Eu falei, então vamos fazer uma emenda, a gente tem que fazer uma correção, uma errata, não era nem uma emenda, era uma errata, né? Porque o grupo com quem eu trabalho também não tinha um estatístico envolvido, e aí fizeram... uma análise mais básica, que eu também achei que estava correta, né? Enfim, então esse tipo de experiência que a gente precisa ter. Tá? E aí estava muito errado, porque eles estavam usando o teste que era para usar Kruskal-Wallis, quando você tem mais grupos, aí eles usaram o Mann-Whitney, se eu não me engano era o Mann-Whitney. Tipo assim, não tinha nem como discutir que aquilo ali estava certo, porque já estava errado o pressuposto que quando você usa 2 grupos, você usa um teste. E para mais de 2 grupos você usa outros. Eles estavam usando outros assim, colocando. E a revista que o Felipe publicou é uma revista internacional, né, Felipe? Uma revista conceituada. Os revisores não entendem nada de estatística. Foi. Os revisores também não entendiam nada de estatística. Então, né? mas esse é um grande problema da área da saúde, é que não tem gente
não É tem. difícil para a gente, né? Entendeu? Então, assim, só que aí isso acaba comprometendo também, né, Sim, as análises, porque aí compromete a confiabilidade dos dados, com né? certeza. Entendeu? Mas, assim, é um problema que até grandes revistas, grandes periódicos têm. Aí, isso, né? Então, eu acredito que não sei, talvez tem gente trabalhando na indústria farmacêutica e não publique, que eu acho difícil que na indústria farmacêutica eles deem algum tipo de mole, assim. Talvez deem também, tá? Pode falar, Felipe. Uma dúvida aqui. Se à medida que o N aumenta, você começa a encontrar um maior número de associações, isso significa que com um N muito alto e você ainda não encontrou associação, significa que isso comprova ainda mais que não existe associação? Boa pergunta. Se aumenta o N. Poderia dizer de certa forma, né? Teoricamente, Porque Teoricamente, não, a existência de associação fica com pouca confiança, mas então o fato de não estar associado deve aumentar a confiança, não? Sim, mas percebe que você está tentando bolar. Eu já reparei que o Felipe está tentando bolar algum jeito de olhar e interpretar de forma. Eu estou ali Só dúvida mesmo. Eu estou analisando e estou querendo encontrar. É uma forma ok de pensar ali no dia a dia para tentar pelo ver, menos a mas eu acho gente que é fica muito seguro pensar aliviado, assim, né? não. Pelo menos fica aliviado, assim, um pouco. Bom, se não foi, né? Porque não deve ser mesmo. Fica mais convicto, né? Na hora de afirmar. A hora que você for discutir a sua dissertação, a sua tese. Justo. Eu lembro que eu trabalho com uma professora da UERJ, aí eu mostro para ela que, ó, tá tudo errado esses artigos aqui e tal. Aí ela falou assim, então, aí eu falo assim, eu vou corrigir esses artigos, né, que você pode fazer tipo uma errata. Ela até falou assim, não, você pode fazer isso e ganhar meio que uma participação como autor, ou quase igual ao autor, uma coisa que ela falou uma vez para mim, eu não sei como funciona, se é bem verdade assim, ou eu entendi errado, que aí eu ganho algum tipo de comentário, ó, fulano de tal. E eu falei, pô, vou pegar uma vez por semana, eu vou pegar esses artigos de grande revista e vou sair corrigindo para ganhar um nomezinho lá. Aí ela falou assim, eu quero morrer sua amiga. Ítalo, você pode fazer comentários a artigos que valem como publicação, entendeu? E, assim, de forma crítica, mas profissional. Isso equivale a uma publicação. Se você observar que tem, enfim, você pode complementar uma análise, isso vira comentários ao editor, enfim. Então, dá para fazer, sim, de forma bem ética e profissional. Não tem problema nenhum, não. Não, eu tô falando assim, gente, eu tô brincando, rindo assim, né? Mas não é para desmerecer nenhum trabalho de ninguém, não. É porque realmente vocês são biólogos, entendeu? Vocês são biólogos, vocês são médicos, vocês são farmacêuticos, são economistas, vocês não são estatísticos, entendeu? Vocês estão se concentrando na área clínica, enfim, biológica lá, genética, entendeu? Cobrar isso de vocês é muita injustiça, entendeu? No caso, é a colaboração mesmo, né? Tem que cobrar colaboração para sair certo, né? Porque Mas informação publicada errada tem várias implicações e consequências, né? Renata, e é importante também que os pesquisadores entendam que a gente nunca domina tudo. Sim. Na verdade, a gente tem uma área de saber, mas a gente nunca sabe tudo. Então, a gente tem que abrir espaço também para quem é de direito das demais áreas. Eu acho que o mais importante disso tudo é isso, a gente saber que a gente tem que trabalhar de forma cooperativa com outras áreas. Exatamente. Equipe multidisciplinar, né? Transdisciplinar, isso. Enfim. Então, bem-vindo, Ítalo, ao grupo. O Felipe, a gente trabalha aí bastante, né, Felipe? Eu encho o saco do Felipe, o palavreado assim, usando, mas eu sou chato, né, Felipe? Às vezes meia-noite, ai, Felipe, tive uma ideia aqui, caramba, olha isso aqui. Mas isso é legal. Não, eu também, mandei mensagem, também. acho que foi 1 da manhã, não sei o que, aí Felipe, eu também encho o saco eu tô dele. de férias. Oi? Não, tô falando que eu também te mando mensagem tarde da noite, às vezes. Pode ignorar também, tá? Quando der, você responde. Porque às vezes vem a ideia, enfim, Para não meio perder, do nada. né? Para não perder. E aí fica aqui meu pedido de desculpa também ao vivo já, gravado. Gravado. Não, que isso. Mas é isso, pessoal. Foi mal, gente, se estendeu muito. Mil desculpas, Felipe. Mas foi ótimo. Não, sem problemas. Eu nem interrompi também, obviamente, porque está todo mundo interagindo e interessado no assunto. Eu tive que sair já, eu estou a caminho de uma consulta médica com a minha mãe, então estou acompanhando aqui no Viva Voz pelo carro. Deixei o computador ligado em casa para não encerrar a chamada,
mas continuei aqui na medida do possível acompanhando aí todo o processo. Felipe, mas ótimo. agora quando a gente sai da chamada, você tem duas opções, você já viu? Encerrar a chamada ou só sair. Descobri isso outro dia. Se você só sair, você não derruba, não. Eu sei, mas é porque como eu estava compartilhando a tela, era a tela do computador. Sim. E aí eu poderia sair por lá e de repente derrubar o compartilhamento e acabou ficando ligado lá em casa. Mas beleza, tá tudo certo. Mas então, menos mal, bem. eu fiquei preocupado de você estar em casa, então pelo menos você já está aí no caminho. Vou me atrasar um pouquinho, mas está dentro do planejado, o atraso, enfim, dentro do tolerável. Perfeito. Mas isso aí, gente, isso aí, ó, já conversei com professores sobre isso aí, de parar assim, professor. Existe isso, eu não sabia. Então, assim, vivendo e aprendendo, e a gente vai aprendendo cada dia mais. Maravilha, gente. Queria agradecer a todo mundo que conseguiu ficar até agora, né, com a avançada da hora já, quase 4 horas da tarde. Agradecer ao Ítalo também a apresentação, enfim, as explicações. Né? Não é um tema fácil, principalmente para quem não é da área. Então, queria agradecer a todo mundo por estarem aqui conosco até essa hora na sexta-feira. E lembrar mais uma vez que, enfim, coloquem aqui a frequência do lado. Se alguém puder fazer o favor de copiar e colar todo o chat, botar no Word para mim, eu agradeço, porque eu não fiz isso antes de sair, e aí senão vou ter que checar a gravação para ver quem colocou. Se alguém puder fazer esse favor, eu agradeço. E aí me manda por e-mail ou eu pego depois. Como é que faz isso, Felipe? Gravar o chat... Copiar tudo. Copiar tudo e colar no Word. Porque pode ser o Meet Attendance, mas não sei se alguém tem aí essa extensão. E aí, se puder copiar o chat todo, porque aí tem o nome de todo mundo, dá para checar um a um. Tá. Beleza? Agradecendo, gente, então, mais... novamente, muito obrigado pelas palavras, tá? Grande abraço para todo mundo. Maravilha, Ítalo. Se alguém quiser fazer um comentário final aí, fique à vontade. Gente, obrigada. Felipe, tem que promover a segunda parte do curso, né? Tá, esse vamos fazer já módulo 2, 3. Vamos fazer o intermediário, porque esse foi o básico, entendeu? Agora já vamos para o intermediário e depois a gente faz o avançado. Mas é aquilo, estatística vai aumentando, vai ficando mais difícil, não vão achar que eu sou malvado, não. Aí dá bug na cabeça. Não, isso aí tem que assistir umas 10 vezes ainda para... Felipe, você tem que fazer o reforço, na verdade. O reforço do básico primeiro. É verdade. Isso aí é verdade. Isso aí é iniciante, antes do básico. Isso foi para iniciante. Iniciante 1, iniciante 2, iniciante 3. Vou fazer igual a carreira do Magistério Superior. Vai ser 1, 2, 3 e 4. Depois, de novo, 1, 2, 3 e 4. Aí, quando tiver o concurso para titular, a gente já tá craque, igual o Ítalo. Maravilha, gente. Obrigado a todo mundo aí. Tchau, gente. Ítalo. Grande abraço. Um abraço, pessoal. Bom final de semana. Bom fim de semana a todo mundo. Bom final de semana a todos. Tchau. Tchau, tchau. Professor, você vai interromper a gravação?